Pessoal, o terceiro passo para reduzir custos é analisar a mão de obra direta. O primeiro passo é analisar a matéria-prima e o segundo é analisar a mão de obra direta. Mas eu só vou fazer um adendo, porque eu gostaria que você deixasse a análise da mão de obra direta por último, ou se for fazer, pressionado aí pela sua gerência, pela sua chefia imediata, que eu faça com muito cuidado. Com muito cuidado. E por que você deve fazer isso com muito cuidado? Embora o peso dos custos de mão de obra direta seja realmente irrelevante dentro dos custos de fabricação. Por que você tem que ter muito cuidado e pouca gente sabe disso? Vamos lá, pessoal. Você precisa ter cuidado quando você analisa a demanda do mercado e a sua capacidade produtiva. Então você precisa realmente ter muito cuidado e muita atenção quando tenta se balancear a sua mão de obra direta em função da capacidade, deixando ela muito balanceada, muito nivelada em relação à demanda. Então, muitas vezes quando a demanda cai, e quando ela cai drasticamente, realmente não é fácil segurar a mão de obra, mas muitas vezes quando ela cai pouca coisa, 5, 10%, imediatamente muitos gestores forçam a supervisão a reduzir a sua força de trabalho. Isso tem um efeito nocivo imenso que eu vou te explicar agora. Então, pessoal, por que você deve ter atenção quando você é pressionado, quando você tenta balancear a capacidade produtiva, né, a quantidade de mão de obra que você tem com a demanda? Perceba que existe um fenômeno chamado flutuações estatísticas e eventos dependentes, que uma vez que eles atuam em conjunto, ele causa um estrago muito grande na produção quando você faz esse nivelamento perfeito entre demanda e capacidade. Poxa, Ayrton, mas eu vejo isso muitas vezes no Lean, fazer todo um balanceamento de linha. Pessoal, tome muito cuidado em relação a isso, porque esse efeito conjunto de flutuações estatísticas e eventos dependentes podem realmente detonar a produção. E quando você o faz, você nunca entrega a demanda. Quando você balanceia a sua capacidade produtiva, muito parecido com a demanda, você nunca consegue entregar a demanda. E eu vou te explicar por quê. Então, pessoal, o que são flutuações estatísticas? Imagine que você tem aqui 5 operações e cada operação passam 2 componentes de matéria-prima A, B e C e sai aqui o X no final da linha, fazendo com que cada um desses componentes passem pela operação 1, depois vai para 2, depois vai para 3, para 4 e para 5. E o que é a flutuação estatística? É a variabilidade natural que todo processo de fabricação tem. Nenhum processo é estático, nenhum processo produz sempre a mesma quantidade. Eles têm variabilidade, exemplificados aqui com o conceito de flutuação estatística. E o que são eventos dependentes? Para a operação 2 ser concluída, é necessário que a operação 1 mande peça a ela. Para que a operação 3 seja concluída, é necessário que a operação 2 mande peças a ela, e assim por diante. Ou seja, a operação 5 depende da 4, a 4 depende da 3, a 3 depende da 2 e a 2 depende da 1. E quando você soma essa flutuação estatística mais a dependência do sistema, existe uma soma de variância que faz com que você não entregue a sua demanda caso você tenha um nivelamento de capacidade com demanda. E eu vou te dar um exemplo prático para que você possa entender, porque pouquíssimas pessoas conhecem esse conceito, que não parece óbvio. E eu vou te mostrar agora aí com clareza através de um exemplo. Então, pessoal, imagine que você planejou uma célula com 3 recursos que apresentam capacidades de processo individuais iguais de 10 mais ou menos 2 peças por dia e estão perfeitamente nivelados com a demanda requerida. Ou seja, o produto ele vai passar por esses 3 recursos que você tem que entregar, né? Você tem o recurso A, B e C, cada um deles tem aí uma média de 10 e um desvio padrão de 2. E a pergunta é o seguinte: se o produto em questão deve passar obrigatoriamente
e respectivamente pelos 3 recursos A, B e C, ao final de 3 dias, o sistema terá produzido 30 peças, 10 peças em média, por dia vezes 3, que o cliente deseja. Então perceba, pessoal, essa aqui é uma fábrica perfeita, né? Não falta peça, o operador não falta, a máquina não quebra, então não falta matéria-prima, tá tudo realmente balanceado, tá certo? Você precisa aí de 30 peças ao longo de 3 dias, ou seja, 10 peças por dia, você vai trabalhar 3 dias, seus recursos fazem 10 mais ou menos 2, mas será que realmente ao longo de 3 dias você vai entregar as 30 peças que o pessoal de vendas quer? E aqui você tem um sistema totalmente balanceado. A sua capacidade diária de 10 mais ou menos 2 é igual à demanda de 10. Então perceba bem o que acontece na prática, pessoal. Aqui é um exemplo de quando você tem um sistema ou uma operação com média de 10 e um desvio padrão de 2. Eu fiz isso aqui no Minitab e gerei 100 medidas. Então, quando eu coloco para ele gerar 100 dados de média 10 e desvio padrão de 2, aqui está aproximadamente, então você pode ter uma distribuição como essa. Você pode ter dias de 10, dias de 8, dias de 12, dias de 6 e dias de 14, porque o processo varia com a média mais ou menos 3 desvios padrões ao longo do tempo. Então aqui você vai ter dias, volto a falar, quando você tem uma média de 10 e um desvio padrão de 2, você vai ter dias que podem produzir 6, produzir 8, produzir 10, produzir 12, produzir 14. Né? E como que a gente calcula aí uma coisa chamada coeficiente de variação? Pessoal, o coeficiente de variação nada mais é do que o desvio padrão, 1,9 aqui, quase 2, dividido pela média. Então, você pode ver que é um valor de 20%, né, o desvio padrão pela média. E é um valor extremamente baixo. Se você pegar aí no mínimo 30 dados de qualquer processo produtivo seu, calcular a média de desvio padrão e depois dividir o desvio padrão pela média, ou seja, calcular o COV, vai ser muito maior que 20%. Então aqui é um sistema que tem uma baixa variabilidade e tem aí uma eficiência local de 80%. Né? Se eu tenho aí 20% de coeficiente de variação, eu tenho 80% de eficiência local. É uma quantidade localmente grande. Então perceba o que acontece em 3 dias de produção. Pessoal, aqui é o primeiro dia. Né? Aqui eu tenho o recurso A, ele vai trabalhar nesse dia, vamos supor que ele produziu nesse dia 10 peças, o recurso B 8 peças, o recurso C 12 peças. Lembra, 10, 8 e 12 está dentro desse patamar de produção, dentro de uma variabilidade média de 10 e o padrão de 2. Então, perceba aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 15 peças de matéria-prima e perceba o que vai acontecer agora em diante, nesse primeiro dia. No primeiro dia, o recurso A produziu 10, ou seja, de 15 eu passei 10 para o recurso B. Só que o recurso B, no dia 1, produziu só 8 peças. Lembra da variação estatística ou da flutuação estatística? Daquelas 10 que ele recebeu, ele só vai passar 8, porque foi a quantidade que ele produziu nesse dia, 2 ficaram para trás. O recurso C, neste primeiro dia, produziu 12. Como ele recebeu 8 peças, ele só vai passar 8 peças. Final das contas, primeiro dia produziu 8, tem um acumulado de 8, e o IP, que é o Work in Process, são 2 peças, ficaram 2 peças aqui no processo. Então perceba que no primeiro dia o recurso A produziu 10, o recurso B produziu 8 e o recurso C produziu 12. Perceba que a média é 10 mais ou menos 2, mas em função da variabilidade, cada recurso produziu uma quantidade diferente. E com a combinação dessa flutuação estatística, ou seja, da variabilidade de cada recurso, somado com o evento dependente, ou seja, somado com o que chega de peças de cada operação anterior, no final das contas, ele deveria aí produzir 10, só produziu 8 peças. Vamos verificar no segundo dia. Segundo dia, o recurso A produziu 12, o recurso B produziu 10, o recurso C produziu 6.
Então vamos lá, já tinham 2 peças de WIP, de Work in Process. Portanto, vou puxar 12 peças aqui das 15 na ordem de fabricação. Então, tinha 12 mais 2 são 14, o recurso B só produziu 10. Produziu 10, ficaram 4 de WIP. Né? E o recurso 6 recebeu 10, mas só produziu 6. Então ele produziu 6 e deixou 4 mais 4. Consequência, tem 8 peças de WIP no processo, essas 4 mais essas 4. Produziu 6 peças, já tinha uma quantidade anterior produzida de 8, soma o quê? 14. Então no segundo dia tem uma produção acumulada de 14. E no terceiro dia, o recurso A produziu 6, o recurso B produziu 12 e o recurso C produziu 8. E já tinha 8 no processo, né, de Work in Process. Então vamos lá, das 15 de matéria-prima aqui nós estamos puxando 6, foi o que produziu. Já tinha 4, são 10. Das 10, o recurso B só vai puxar 12. Perdão, tinha 6, produziu mais 6, vai puxar tudo, vai puxar as 12 peças. Né? Dessa quantidade total para o recurso C, só vai produzir 8. Né? Se vai produzir 8, vão ficar o quê? 6 no Work in Process. Então, nesse dia 3, produziu quanto? Produziu 8, acumulado com os dias anteriores, com os 2 dias anteriores, acumulou 8 e tem 6 peças no processo, que são essas verdinhas. Agora, pessoal, peraí, em 3 dias eu acumulei a produção em 22 peças e a demanda é 30. Por quê? Essa aqui é uma fábrica perfeita, totalmente balanceada, o recurso com a demanda, não faltou matéria-prima, a máquina não quebrou, o operador não quebrou, não faltou. Então, por que que eu entreguei 22 peças quando na verdade eu deveria entregar 30? Justamente por causa do efeito de flutuação estatística e evento dependente, que quando você balanceia exatamente um com o outro, a sua capacidade com a demanda, você nunca consegue entregar. Então, a resposta é o seguinte: ao final de 3 dias, o sistema terá produzido 30 peças, ou seja, 10 peças em média por dia, vezes 3 dias que o cliente deseja? Não. Das 30 peças esperadas, entregamos apenas 22 peças, que são 73,3%. Então, pessoal, não se deve balancear a capacidade exatamente com a demanda. A gente tem que ter uma capacidade reserva, chamada de capacidade protetiva, que muita gente chama de capacidade em excesso, entre 10% e 15% de mão de obra direta, a mais do que a demanda. Porque se não houver esse desbalanceamento, eu não consigo entregar. Ou seja, eu preciso realmente balancear a demanda com o fluxo produtivo e não a demanda com a capacidade. Então nós não vamos entrar muito a fundo nesse ponto, mas eu quero deixar a mensagem que quando você realmente pensa em cortar a mão de obra direta, tenha muito cuidado para que isso não seja realmente nivelado muito proximamente com a demanda. Tem que ter aí no mínimo uns 10%, 15% a mais em relação à demanda para que você consiga entregar. Eu sei, não é fácil convencer a gerência em relação a isso, mas tá aí um exemplo. Se você quiser um conteúdo em específico para entender mais profundamente sobre esse item, eu tenho um episódio específico, me deixa num comentário para que você possa aí saber mais detalhes em relação a isso, ok? Mergulhar um pouco mais a fundo nesse tema. Então, mais uma vez, pessoal, se gostou, se está gostando desse conteúdo, já deixa o seu like, deixa seu comentário, porque ainda nós temos mais 3 passos importantes para revelar.